Boa noite, Max. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. 23 pessoas online com a gente a partir de agora. Deus. Você tá bem, meu filho? Tudo tranquilo com você? Tô bem, graças a Deus. Tá com uma cara melhor depois de casou, viu? Uma cara de pessoa mais feliz, mais alegre. Sempre estive, sempre estive. Ah, graças a Deus. E aí, tá no Paraná? Tô no Paraná, agora tô em Jandaia do Sul, do lado de Maringá, graças a Deus. Tô aqui já vai fazer 3 meses. Vamos dar boa noite aí para o povo que já está com a gente, do povo que já está aqui nos acompanhando, a Railane, o Jonathan, a Thaís, o Francisco Alisson, todos já estão com a gente a partir de agora, aqui nessa live. Gente, sejam muito bem-vindos. Se a minha internet estiver falando, vocês me avisam, que aí eu tento trocar aqui. Talvez vocês vão ouvir um pouco de música, um pouco de barulho aí no fundo, é porque o pessoal lá embaixo tá fazendo uma outra live também. Então, vai dar um pouco de interferência. Quero dizer que eu tô muito feliz de estar com vocês essa noite. Voltando Faz ao Piauí, tempo. né? Oi? Voltando ao Piauí, né? Preciso voltar aí, gente. Já faz um ano que eu não vou aí. E eu acredito que Deus ele tem algo especial reservado, né, para vocês. Tô muito feliz de verdade de estar com você, Denis, com toda a tua comunidade, né? A gente já pode falar assim, com todos os membros do Geração Aleluia, a galera que se prepara para uma consagração aí. Então, tô muito feliz. Bom, a gente está passando por um tempo difícil, não só na realidade da igreja, como também na sociedade de um modo geral. Vários países atingidos pelo coronavírus, né, pelo o vírus que vem atingindo e também acabando. A gente teve nós tivemos algumas mortes, né, registradas por conta da propagação desse vírus por alguns países. E diante dessa realidade, né, a motivação também dessa live é que a gente busque, né, encontrar o propósito de Deus com esse tempo que nós estamos passando como igreja, né, Max? É um momento muito difícil, né? Principalmente para nós enquanto católicos. Eu acho que não somente para a Igreja Católica, mas para todo mundo, onde a igreja precisa fechar as portas e impedir com que os seus fiéis estejam em comunhão, né, participando da Santa Missa, os nossos irmãos protestantes dos cultos e tal. É um momento de dor, e eu penso muito também nesse momento nos sacerdotes, né? Eu acho que a maior dor de um padre é não poder dar Jesus Eucarístico para o seu povo, é poder não atender a sua paróquia em confissão. Então, eu fico pensando neles que muitas vezes estão com um sentimento de solidão, de abandono nesse período, né, difícil. Mas ao mesmo tempo, o meu coração ele se alegra muito. Parece um pouco engraçado, né? Porque a gente está passando por uma crise mundial onde muita gente tem morrido, mas o meu coração ele tá feliz. E por que que o meu coração tá feliz? Porque eu tenho visto dia após dia nas redes sociais de que a igreja entendeu quem ela é. A igreja entendeu o seu chamado profético no mundo e ela entendeu e ela tem cumprido o apelo do Papa, né, que é de sair da sacristia, sair das quatro paredes e ocupar toda a face da terra. Então, ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma irmã do Rio de Janeiro, onde ela estava na sacada da casa dela e ela começou a gravar, ela gritava Max, Max, o avivamento chegou no Rio de Janeiro, porque tava todos os vizinhos nas suas sacadas cantando músicas de adoração e adorando Jesus. Eles fizeram um momento de oração, né, no prédio onde ela mora. E isso me enche de esperança porque o povo brasileiro entendeu o chamado deles para esse tempo, né, enquanto igreja. E aí eu fico também recordando, Denis, é, a da igreja primitiva. Eu estou até aqui com a palavra aberta lá em Atos, né, no capítulo 1. Deixa eu Jesus, abrir ele aqui. havia... Abre lá no capítulo 1. Jesus, ele já havia descido, né, já havia se encarnado, o verbo já havia Sim. se feito carne. Ele já havia pregado a palavra, ele já havia feito um monte de milagre, um monte de coisa como a gente sabe. E ele havia morrido, ele havia sido crucificado. Então aquele povo estava com medo, aquele povo estava trancado, aquele povo estava desesperado, né? Então Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece durante 40 dias para aquele povo e depois ele sobe aos céus de novo. Mas antes dele subir, ele dá uma ordem. A ordem é: permaneça em Jerusalém até a promessa se cumprir. Só que até permanecer em Jerusalém,
eles estão trancados numa sala, que é a sala do cenáculo, que não é um lugar desconhecido para eles, né? Mas Sim. por que que eles estão trancados? Porque se ele sai do cenáculo para começar a anunciar a palavra, corre o risco, um grande risco, deles serem mortos assim como Cristo foi. Tanto que alguns dos discípulos são crucificados como Jesus foi, né? Um de cabeça para baixo, etc. Então eles estão com medo e eles são trancados naquela sala até que a promessa se cumpra. E eles ficam, a palavra nos fala, né? Atos capítulo 1, capítulo 2, que eles estão todos unânimes em oração. Tá lá no versículo 14, né? Eles estavam todos perseverantes em oração naquela sala, com medo, mas trancados em oração. E é engraçado porque depois de 2000 anos a história se repete. Não que nós saiamos da nossa casa e começamos a pregar o evangelho que a gente vá ser morto ou coisa do tipo. Alguns países isso acontece, né? Mas falando aqui de Brasil, alguns outros países, nós não É podemos sair como, das nossas casas. Ah, é pode como falar, meu fala filho. aquele livro, né? Aquele filme, né? O inimigo agora é outro, né? É outro, que agora é o vírus. Tá amarrado, Jesus. Mas é exatamente isso. Se a gente sai da nossa casa, a gente vai estar se expondo a uma contaminação e vindo, talvez, a morte, né? Principalmente as pessoas que correm um grande risco, como as pessoas mais velhas, as pessoas que têm um problema de saúde, elas podem vir a óbito. Não que nós jovens, agora eu quero que você jovem que está nos acompanhando, você entenda isso. Não que eu e você estamos fora do perigo, porque alguns jovens também estão morrendo sem ter nenhuma doença crônica. Verdade. Só que isso não está sendo tão divulgado porque em 100 é um, em 1000 é um, né? Então a gente não precisa criar também um pânico na nossa cabeça. Mas a questão é, se nós venhamos a sair das nossas casas nesse tempo, a gente vai propagar o vírus, levando à morte. Naquela época, se eles saíssem do cenáculo, eles eram mortos. Hoje, se eu e você nós saímos das nossas casas, nós propagamos a morte e também nos colocamos ao risco da morte, né? Então nós temos a Sagrada Escritura como exemplo, como base. Por quê? Nós precisamos fazer o mesmo que eles fizeram. Existia uma promessa sobre aquele povo de Atos que era: daqui poucos dias derramarei o meu espírito e todo ser vivo será batizado no espírito. Mas para que isso aconteça, é preciso ficar trancado em casa. Sabe, cara, eu acredito muito que a nossa geração ela tem uma promessa, nós carregamos uma promessa. E é uma promessa muito forte de um romper, de um avivamento antes da volta de Jesus. Nós já começamos a sentir as dores desse avivamento, nós não estamos vivendo ele ainda na plenitude, mas nós já podemos experimentar um pouco do que vai acontecer. Só que para isso acontecer é preciso permanecer em Jerusalém até que a promessa se cumpra. E hoje, o que é Jerusalém para mim, o que é Jerusalém para você? As nossas casas. As nossas casas, verdade. Nós teremos que ficar presos, né, na nossa realidade, de uma certa forma, claro. Mas, e é importante esse ponto que você destacou, né, que é justamente a permanência da oração. Inclusive, na live que a gente fez na semana passada, eu falava sobre o direcionamento das minhas orações estava para a oração de súplica, não a oração em que a gente olhasse para a necessidade do tempo, não para o desejo, não era olhando para aquilo que nós desejávamos conquistar, mas para que nós aprendêssemos a adorar Jesus genuinamente, a rezar genuinamente, que a nossa oração de súplica fosse direcionada para amar a Deus sobre todas as coisas, como fala nos mandamentos, né? Então, esse tempo é propício para isso, desde que a gente reconheça que de fato nós estamos vivendo esse tempo. Não, que não seja uma oração vazia, que não seja uma oração por fazer, porque as pessoas estão fazendo, ou estão com medo por conta da propagação do vírus, mas que seja o tempo em que a gente aprenda a louvar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, né? E é o Senhor mesmo que nos empurra para dentro do secreto mais uma vez, né? Observando tudo isso que tem acontecido, eu tenho visto que nós, missionários, a gente se acostumou com a missão.
Então a gente prega sem Jesus, a gente ora sem Jesus, a gente ministra sem Jesus, a gente faz grupo de oração que o próprio Espírito Santo não vai. Vai todo mundo menos o Espírito Santo porque ele não é convidado, porque a gente aprendeu a fazer as coisas, cara. Isso é muito triste. Então, nesse período, Jesus nos empurra para casa para falar: vocês são dependentes de mim e sem mim vocês não podem fazer nada. É como se ele quisesse nos lembrar que a nossa vida depende dele, é para ele e para ele vamos voltar, né? Só pegando esse ponto, é importante destacar também que a liturgia de ontem ela nos fala sobre vaidade, né? Inclusive a vaidade que divide a família, porque no momento em que os pais do cego de nascença eles foram chamados para aquela determinada situação em que os fariseus estavam colocando o cego de nascença, eles acabaram não. Ele responde por si só, né? Então isso demonstra como as vaidades acabam também dividindo as famílias nesse tempo. E aí nós precisamos aprender a voltar para dentro das nossas casas. Das nossas casas, exatamente. Provavelmente agora vocês vão ouvir um barulho de um trem que tá passando, porque atrás da minha casa passa o trem, já tô ouvindo o apito, ele vai passar, então não se assustem, não é as trombetas tocando para Jesus voltar, não, é só o trem ainda. Mas em breve vem Jesus. Eu acho bonito também porque lá em Atos, depois que vai para o capítulo 2, a palavra fala que de repente veio do céu um ruído. Vou esperar o trem passar. Agora sim, viu? Agora a gente entendeu. Oh, glória a Deus. É o dia todo assim, viu? Não para não. De hora em hora o trem passa, a madrugada toda. É cidade do interior, gente. É uma cidade pequena que Deus reservou para mim nesse tempo. Aleluia, viu? Daqui a pouco vai virar padre, né? Isso é uma preparação para este tempo, então a gente tem que ficar feliz. Bom, enquanto o trem vai passando aí, eu vou lendo aqui as mensagens do povo, né? Para a gente dar esse primeiro tempo aí de reflexão. Meu Deus, são muitas mensagens. Espera aí, calma. Eu vou tentar mexer nesse negócio aqui, porque eu não sei muito, não. O Mateus fala, profecia do ruído do céu. Inclusive, ele até, quando eu falei que nós íamos fazer a live hoje, ele falou que Deus confirmava o tema da nossa live hoje. Trenzão de Jandai para levar o café, diz o Jonathan Rodrigues, que é vocacionado da comunidade Colo de Deus aqui em Teresina. A Laís fala, olha o ruído. Deixa eu ver. Acabou, já passou? Graças a Deus. A Yara fala, vocês são uma graça, Yara. Não, eu não sou nem um pouco engraçado, só o Max, vai. Ah, pronto. Bom, Atos capítulo 2, versículo 2, em que fala, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles se encontravam. Eu fico imaginando porque lá no capítulo 1, quando Jesus dá a ordem, Jesus fala assim para eles, permaneçam em Jerusalém. Mas se você começa a estudar, eles já estão em Jerusalém, territorialmente falando, eles não saíram de Jerusalém, eles estão em Jerusalém. Mas eu fico imaginando, então, o porquê que Jesus fala, permaneça em Jerusalém, se eles ainda não tinham saído. Em algumas versões a gente encontra Jesus falando assim, volta para Jerusalém. E eu fiquei me questionando, no ano passado eu preguei essa palavra, e eu fiquei me questionando, mas por que volta para Jerusalém? Como eu falava, eu fico pensando porque Jesus ele fala, né, volta para Jerusalém ou permaneça em Jerusalém, mas eles não tinham saído de Jerusalém. No ano passado eu fui pregar essa palavra e eu fiquei questionando o porquê que Jesus fala isso, né? Porque é algo muito precioso. Eles estavam em Jerusalém e Jesus fala, permanece, volta para Jerusalém. E eu comecei a prestar atenção nesse detalhe que me inquietou, né? Então eu comecei a orar, comecei a estudar e a revelação que Jesus me dava é de que eles estavam em Jerusalém, mas o coração deles não estava mais em Jerusalém. O coração deles já estava fora, pensando em quem eles eram antes de conhecer Jesus. Porque como Jesus havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, eles estavam com medo e pensando em planos B. E se Jesus não manda o Espírito, se a promessa não acontece, e é exatamente isso que está acontecendo na nossa nação. A gente está pensando no plano B.
comprando um monte de coisa desnecessária no mercado para estocar em casa, pensando em um monte de opção para se, ai, se essa pandemia não passa daqui 2 meses, como que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas a palavra de Deus é: permanece em Jerusalém, porque daqui poucos dias a promessa vai acontecer. É como se Jesus falasse hoje para nós: fique em casa, porque daqui poucos dias a promessa vai acontecer. E lá em Atos 2 a palavra fala, né? De repente. Não fala quanto tempo foi, a palavra só fala que é de repente. E eu aprendi com um irmão meu que ele fala: demora muito tempo para Deus fazer alguma coisa. Então, de repente, a promessa vai acontecer nas nossas vidas. Provavelmente agora vocês vão ouvir o sinal do corpo de bombeiro, que já tá dando toque de recolher aqui na cidade pro povo para casa, porque senão o vírus... Deixa eu só aproveitar essa oportunidade que tu falou aí sobre o de repente e voltar Sim, novamente também à liturgia de ontem, né? Em que nós tivemos duas realidades do cego de nascença. A primeira foi que ele escutou Jesus falar, mas não viu, até o momento em que ele foi à piscina lavar, né, os olhos. Mas o detalhe, né, eu estava lembrando sobre isso, em que o cego de nascença, né, e a gente sabe que quem é deficiente visual, ele possui a audição muito aguçada. E quando ele encontrou pessoalmente com Jesus, ele escutou Jesus, ele viu Jesus, escutou Jesus, mas não reconheceu a pessoa de Jesus pela voz. Então fica sempre essa construção do homem que Jesus passa, e não só pela realidade do cego de nascença, como também pelos discípulos, que ao longo da realidade de Jesus, aqui junto com cada um de nós, né, da humanidade encarnada de Jesus junto com cada um de nós, foi nessa promessa e foi nessa preocupação de fato, fazer com que eles se preparassem para esse tempo de permanência em Jerusalém. Denise, olha que interessante, porque quando Jesus fala para eles, volta ou permanece em Jerusalém, em nenhum momento eles questionam, mas Jesus, por quê? Mas Jesus, lá a gente vai ser crucificado, a gente vai ser morto. Não. Eles se reúnem e eles perguntam: beleza, a gente já está em Jerusalém, aonde que a gente vai ficar? Então eles vão para a sala do cenáculo. O que que Deus está falando para nós nesse tempo? Talvez você já está em Jerusalém, que é a tua casa, mas você não está entendendo o que fazer em Jerusalém. Eles também Claro. não entenderam, mas quando o Jesus ele dá a ordem: permanece em Jerusalém, a luz do Espírito ilumina a mente deles e eles têm o discernimento. Vamos para o cenáculo. O que é o cenáculo para mim e para você? É o secreto. O que que Deus está querendo falar para mim e para você? Não é para ficar em casa à toa, vendo série, falando mal dos outros, falando mal do presidente, falando mal dos médicos, falando mal do não sei o quê, vendo notícia uma atrás da outra, porque, meu filho, você vai entrar numa crise de ansiedade desgraçada, vai acabar com a tua vida, você vai entrar numa depressão e talvez não é nem a pandemia, não é nem o vírus que vai te matar, é a crise, é o surto pelo excesso de informação. Então Jesus fala para eles: permanece em Jerusalém, mas vai para o cenáculo, vai para o secreto. Fica na tua casa, mas usa da tua casa também para o secreto. Então eles não perguntam: mas Jesus, por quê? Mas Jesus, vai acontecer isso? Não, eles obedecem. Eu e você, nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, enquanto igreja e enquanto Brasil, pelo nosso presidente. Talvez você não goste dele, tá tudo bem, você não é obrigado a gostar dele, ok? Mas se ele está no governo é porque Deus o constituiu com poder. Nesse tempo, eu gostando ou não, Deus assim o fez. Deus o permitiu que ele fosse o nosso presidente. Então, se a ordem é permanece em casa, permanece em Jerusalém, é para permanecer em Jerusalém. Se estamos em Jerusalém, existe em Jerusalém um lugar que nós podemos chamar de cenáculo. Vamos ocupar de Jerusalém com entendimento. E é interessante, né? Porque é nesse tempo de cenáculo que nós estamos inseridos hoje. Não tem como fugir, Sim, não tem segunda opção. É como se Deus estivesse, de fato, né, dando um ultimato, ou até uma última oportunidade, entre aspas, claros, que a misericórdia de Deus sempre nos alcança, mas é a necessidade também do tempo, né? Nós precisamos, de fato, rezar, mas rezar verdadeiramente. Né? Não se trancar dentro das nossas casas para fazer outras coisas que não condiz, e como disse, né, nas passagens de ontem e de hoje, que não condizem com a vontade de Deus para o nosso tempo.
Denise, sabe o que eu acho bonito? E agora eu quero me levantar aqui como uma voz profética que denuncia. Eu vejo muita gente chorando as dores da saudade do Cristo na comunhão. Eu hoje participei da missa Muitas, às 6 muitas. horas agora, né? Online. E na hora da comunhão eu me ajoelhei, eu chorava de saudade de Jesus. E Jesus ele ia me lembrando das inúmeras vezes que eu, por sem vergonhice da minha parte, não acordei para ir na missa aqui na minha comunidade. E hoje nós choramos a saudade. Então Jesus também está falando para mim, para você, nesse tempo, de que quando nós tínhamos, nós não aproveitávamos. Nós falávamos mal do Verdade. padre, que já é idoso e não celebra bem, que não dá para entender a missa. Nós falávamos mal do padre, que tirava um dia só na semana para atender a confissão. Nós falávamos mal do salmo, que era cantado e era desafinado. Nós falávamos mal dos catequistas, que não eram instruídos o suficiente para dar catequese. Nós falávamos mal da roupa das pessoas que iam para a igreja. Então o Senhor nos tira para que eu e você nós venhamos a perceber como faz falta Jesus na Eucaristia. Mas quando eu e você nós tínhamos Jesus na Eucaristia, nós não dávamos o devido valor que ele merecia. Tempo de voltar, né? É tempo de voltar Volta. para casa Essa é a e moção. deixar com Volta. que e, e deixar com que de fato esse tempo de preparação seja de fato de preparação para cada um de nós. Não só a gente que está na linha de frente por ser de fato missionário ou responsável por alguma missão, mas todos nós. É um pedido de Deus para cada família que hoje está sendo atingida de uma certa forma por esse vírus que tem de fato nos colocado dentro do cenáculo. Pena que a gente está muito preocupado, está voltando o nosso olhar para qualquer outra coisa, não para o que de fato Deus tem nos falado. E olha que bonito. Hoje eu li uma publicação que aquele que não orava voltou a orar. Aquele que não jejuava voltou a jejuar. Aquele que não buscava ter Deus voltou a buscar ter Deus por conta dessa pandemia. Então, a gente precisa também olhar agora com um olhar maduro, de fé mesmo, sabe? Deus, ele tira algo bom até mesmo das situações difíceis da nossa vida, e ele tá tirando. Ele tá levantando uma igreja apaixonada pela presença dele. E agora eu fico imaginando como vai ser lindo quando essa pandemia passar, quando esse vírus ser destruído no nome de Jesus e as igrejas voltarem a abrir as suas portas e o povo voltar para a igreja para adorar, o povo voltar para as células, o povo voltar para o grupo de oração, o povo voltar para a comunhão, o povo voltar para a confissão. Ó, eu chego a me emocionar porque vai ser um momento histórico para nossa nação e para o mundo. E algo que eu tenho observado também é de que o Brasil ele é diferente. Eu tenho visto nas redes sociais algumas movimentações de fé dos nossos irmãos que moram, né, fora do Brasil, em outros países que também estão passando por isso. Mas eu em nenhum momento eu vi tamanha fé e ousadia do povo como eu tenho visto no Brasil. É uma torre de oração atrás da outra, é vigília de oração, é live falando de Jesus, é um povo orando, é um povo buscando a Deus. O Brasil é um povo diferente e Deus ele vai ouvir a nossa oração, porque a palavra fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, orar, jejuar, colocar a cara na terra, no pó, chamar pelo nome, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, Súplica, né? é isso daqui, ó. Falta um pouquinho para, de repente, Deus sarar a nossa terra. Deus, ele vai sarar a nossa terra, eu tenho certeza disso. Porque 2020 é ano de avivamento. Não é ano de desespero, é ano de avivamento. Porém, na história do avivamento, antes da vida vem a morte. Assim foi na Sagrada Escritura, antes da ressurreição passou pela morte e só ressuscita aquele que morre. Então, meu filho, escuta o que eu vou te falar. Se você não morrer pelo vírus, morra pro teu pecado, pra tua dificuldade, morra nesse tempo, para que quando esse vírus, essa pandemia passar, você possa ressuscitar com a cruz de Jesus e você possa provar daquilo que ele vai fazer na nossa nação. Porque eu creio num romper nesse tempo para algo grandioso da parte do céu. Aí Deus me falava hoje em oração, Max, que as imperfeições são as imperfeições que revelam a Deus. Pode ser meio contraditório,
Mas é uma grande verdade para esse tempo, né? Porque nós nos consideramos imperfeitos. E nós somos Sim. imperfeitos por conta do pecado, né? No entanto, Deus dá as ferramentas, Deus dá o caminho para que a gente possa trilhar. Agora, depende de cada um de nós entender que a nossa imperfeição, ela precisa nos levar ao que é perfeito. Se não for dessa maneira, de fato, o avivamento que está sendo preparado por Deus, ele não vai ser vivido de forma genuína por cada um de nós, pelos grupos, pelas comunidades, pela igreja de um modo geral. Nós precisamos entender que a nossa imperfeição, ela não pode nos levar a ficar no comodismo do pecado, no comodismo Yes. de quem nós somos neste exato momento. Mas aproveitar esse tempo de preparação, esse tempo de cenáculo, como a gente colocou já aqui na live, para que a gente entenda que a nossa imperfeição, ela precisa nos levar ao que é perfeito. Eu não sei se vocês acompanharam em 2018, o Ironis Fudaro, ele se levantou em profecia em um evento, se não me engano foi da Renovação, não me recordo agora, e ele profetizou, se eu não me engano, foram 10 anos de graça que o Brasil iria viver. Eu não sei se vocês se Sim, recordam. eu lembro disso. Da Colo de Deus, nós também, no mesmo ano de 2018, foi inaugurado o Ano da Graça, e dentro da Colo de Deus foi profetizado 3 anos de graça. Logo em seguida, bombou o vídeo dele profetizando 10 anos de graça sobre o Brasil. E ontem nós tivemos uma reunião com toda a Colo de Deus, e o nosso fundador ele falava pra gente o seguinte: ano da graça, tempo da graça, não quer dizer ausência do sofrimento. Pelo contrário, tempo da graça é tempo de sofrer. Por quê? Porque no tempo da graça é tempo de crescimento. E eu me recordo que quando eu era criança, eu até falava recentemente em alguma live, eu acho que eu fiz, de que quando eu era criança, a minha mãe chegou a me levar no hospital, porque chegava o final do dia, eu deitava na cama e eu chorava de dor. E ela me levou no hospital e o médico falou, ó, não tem o que fazer, porque ele tá crescendo, então essas dores que ele tá sentindo são as dores dos ossos que estão crescendo, né? O corpo tá crescendo. Então, tempo da graça é tempo de crescimento. Logo, crescer dói. Logo, crescer machuca. Então, não quer dizer porque é tempo de avivamento que nós não vamos sofrer. Pelo contrário, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, porque a igreja está crescendo. Uma prova disso que a igreja está sofrendo, eu sou uma das pessoas que ora, clama, propaga a unidade entre os cristãos, tanto católico como os nossos irmãos protestantes. E o Papa Francisco convocou para essa quarta-feira todos os cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, se unirem para rezar a oração do Pai Nosso. Isso é uma prova de que no meio de tanta dor, tanto sofrimento, a gente está crescendo, porque a gente esqueceu aquilo que nos separa e a gente começou a olhar para aquilo que nos une, que é o próprio Senhor. Ele que é a esperança em nós para esse tempo. Que a gente não se volte a olhar esse crescimento como os fariseus fizeram. Ah, mas ele fez o milagre no sábado, né? Foi o milagre da cura do cego de nascença. A gente não pode voltar o nosso olhar nesse tempo para isso. Não se apegar à lei, mas aproveitar esse tempo para que, de fato, a gente entenda e amadureça a nossa oração e viva essa unidade que inclusive, o nosso pastor, né? Nosso pastor maior, ele pede para a igreja. Eu queria só aproveitar a oportunidade também, Max, para lembrar sobre uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que eu rezava com ela hoje, né? Em que Jesus a forma como ele chamava Santa Teresa era de minha pequenina, minha pequena, para a gente entender que a dinâmica de Jesus para quem sofre, né? E a gente lembra o sofrimento dela de 50 anos, de 30 anos sem sentir, né? Vivendo aquela escuridão profunda. Mas isso não inibiu, isso não se tornou empecilho para que ela pudesse chegar a propagar a graça de Deus. E a minha pequenina era no sentido de dizer que ela era muito querida por ele diante daquela oração genuína que ela construía. E Denis, depois que o Espírito ele é derramado em Atos no capítulo 2, depois eles perseverarem em oração, lá no capítulo 5, no versículo 12, a palavra fala assim: pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo, ao ponto de levarem os doentes
para as ruas, colocando sobre os leitos e em macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém ocorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Então, depois de permanecer em Jerusalém, sobre o medo, sobre eu fico imaginando o coração deles, né? De desespero, de saudade do amado, porque o amado havia subido para o céu. O mesmo Claro, sentimento que eu e claro. você nós temos hoje, saudade de Jesus Eucarístico. Depois que a promessa acontece, a sombra de Pedro começa a curar. Então, depois desse tempo que a gente está passando enquanto igreja, que a promessa se cumprir, e eu já quero profetizar para você que está nos acompanhando agora. Se você tem promessa da parte de Deus sobre a tua vida, não se preocupe, porque você ainda não vai morrer. Não é tempo, porque você não vai morrer antes das promessas se cumprir, desde que você faça a tua parte também, né? Depois desse tempo, a promessa vai começar a acontecer e a nossa sombra vai começar a curar, porque a gente entendeu quem a gente é em Jesus. A gente entendeu quem a gente é em Jesus. E a palavra fala mais, a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. E eu acho muito interessante isso, porque se eu e você nós somos templos do Espírito Santo, nós carregamos Jesus em nós. Então, se nós carregamos Jesus em nós, nós temos poder para fazer a mesma coisa que Jesus fez. Então, no nome de Jesus, quando essa pandemia passar, porque ela vai passar, você entendeu que você tem poder para curar no nome de Jesus, para mandar demônio embora no nome de Jesus, para fazer paralítico andar no nome de Jesus, para fazer cego tudo, porque você é templo do Espírito Santo. Então, não tem pandemia que nos pare, não tem demônio que nos pare, não tem nada que nos pare, porque a gente entendeu que Cristo em nós é a esperança das nações. E eu acho que Satanás agora deve estar fazendo uma reunião no quinto dos infernos, desesperado. Porque o plano dele para acabar com a igreja nesses tempos era essa praga da pandemia. Só que deu errado, porque a igreja está se reunindo em casa, na sacada do prédio, orando, clamando por um mover de Deus. Então o inferno nessas horas está desesperado, porque o inferno está falando: as pessoas estão morrendo, tem padre morrendo, tem pastor morrendo, tem filho de Deus morrendo, e a igreja não para de adorar o que é que está acontecendo. Tadinho, perdeu mais uma vez. E sabe por que Satanás trabalha dia e noite para tentar nos tirar do céu? Porque um dia ele já morou no céu e ele sabe quão grande, quão maravilhoso é estar lá. Então o papel dele é deixar que eu e você não vai morar lá. Mas tá dando errado. Ah, como eu gosto disso, viu? Tá dando errado, falência no inferno, e a gente tá povoando o céu. Lembrando sempre daquilo que Jesus falou para a mulher lá no momento em que ela buscava água, né, para matar a sede. Lembremos sempre, os verdadeiros adoradores. A palavra não, Jesus não volta atrás daquilo que ele declarou. Jesus não é homem, Deus não é homem de fazer promessas e não cumprir. Se ele tem prometido algo na nossa vida, a gente precisa de fato assumir esse compromisso de Deus. E aí não é como o Terence falou agora há pouco na live, né? É uma via de mão dupla. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai fazer a parte dele. Agora basta com que a gente também aprenda, né? Nós estamos nesse tempo de cenáculo, pois a gente tem que aproveitar esse tempo para aprender, que é tempo de crescimento da graça. É tempo que a graça aconteça em cada um de nós, para que de fato a gente, quando a gente sair, a gente passe a fazer os milagres acontecer como Pedro fez, como Tiago, como Mateus, e a gente assuma o nosso lugar. E sabe, Denis, a gente está em quaresma, né? E eu falo aleluia por quê? Porque Jesus já ressuscitou, viu, igreja? Não pode falar aleluia na celebração eucarística, na Santa Missa. Em momento de oração, grupo de oração, aleluia é livre, tá? Para de ser chato. Mas eu fico pensando, a nossa quaresma era quaresma de vagabundo. Vagabundo. Verdade. A nossa quaresma era quaresma de vagabundo. Gente, olha, tira chocolate, tira refrigerante, tira umas coisas que não tem noção. De TV. Vão se converter. Eu fico revoltado. Aí, Jesus faz o quê? Eu e você sentir na pele as dores que ele sofreu. Como? Nos impedindo de comungá-lo. Porque como é difícil ficar sem Jesus Eucarístico. Então essa pandemia também está servindo para levar eu e você para uma quaresma mais verdadeira, mais intensa. Um tempo realmente de se retirar
e viver a Não só. tem outra opção. Não Não tem. tem outra opção, não tem. Eu lembrava disso ontem. Não tem outra opção, a não ser aquela que a gente fique preso mesmo no nosso comodismo. Mas eu não quero. Aí é É. uma decisão pessoal, é uma decisão sua. No entanto, hoje, quem é católico, quem está vivendo de fato a quaresma, está vivendo a quaresma e aí sentindo na pele, né? Sentindo a humanidade de Jesus tocando em cada um de nós. E eu queria que os governos, polícia, começassem a aprender quem tá na rua. Porque se o povo não obedece por bem, tem que obedecer por mal. Fique em casa e faz da tua casa um cenáculo. Faz da tua casa um lugar de intimidade. Outra coisa, já vamos falar, né? Às vezes a gente entra num tema polêmico que eu gosto. Ô, Glória. Muita gente preocupada nesse tempo que não está tendo confissão, né? Os padres não estão atendendo confissão. Não vê querer inventar a moda de querer ligar para o padre para fazer uma videochamada para ele te atender em confissão, porque isso não vai acontecer por enquanto. A igreja não dá essa permissão. Mas o Papa ele se pronunciou, né? Eu não sei se Sim, vocês falou. viram, mas o Papa Sim. ele se pronunciou. Pecou mortalmente. Você vai entrar no teu quarto, vai dobrar o teu joelho, pedir perdão para Deus e rezar o ato de contrição, que automaticamente você está em estado de graça. E quando todo esse rolê passar, você vai procurar um sacerdote, confessar e tá tudo bem. Então, se você pecou mortalmente, pediu perdão para Deus, rezou o ato de contrição e por acaso você morreu em estado de graça, viu? Porque Deus te levou ao estado de graça. Então, é uma beleza linda da Igreja Católica para esse tempo. A Igreja que é mãe não nos abandona nesse tempo, pelo contrário, está cada vez mais presente. Claro. Participa da Santa Missa. E outra coisa, vai participar da Santa Missa, você tá vivendo o mistério de Cristo. Então, nada de ficar de shot na frente da televisão participando da missa, mascando chiclete. Não, faz como você vai à casa do Senhor, coloca a roupa de missa. Cidade do interior, nós falávamos lá em casa, roupa de missa, veste a tua roupa de missa. Participa da missa, se ajoelha na hora da consagração, responde o que é para responder. Na hora da comunhão, faz a tua comunhão espiritual, porque Deus não nos abandona. E no meio de toda essa crise, Ele está movendo um avivamento, que quando isso passar, até quem não enxerga vai ficar de boca aberta, vendo o que Deus vai começar a fazer na nossa nação, viu? Lembre-se sempre, preparação. Yeah. Preparação. Se no estágio, né? No estágio, vamos voltar para o nosso olhar da faculdade. Se no estágio nós estamos deitados, estamos acompanhando a missa de qualquer jeito, não adianta reclamar depois que o avivamento não aconteceu ou não chegou. Não adianta ficar ligando a nossa espiritualidade ao sentimentalismo, porque até nisso a gente vai sentir falta. E a gente busca, acima de tudo, ressuscitar junto com Jesus. Bom, gente, como vocês estão acompanhando, nós estamos nas passagens de Atos, no livro de Atos, né? Onde a gente já passou pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, e nós estamos agora no capítulo 5, justamente fazendo essa construção. É um caminho, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? O caminho de perfeição, para que a gente viva de fato não só esse tempo de quaresma, como a morte e ressurreição, a morte e o avivamento, o Calvário e a ressurreição junto com Jesus. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 5 foram as passagens, né, os capítulos que nós utilizamos durante essa live. Max voltou, vamos lá. Voltei. Gente, minha internet agora vai estar falhando, porque já deu que eu usei tudo o meu 3G, então vou tentar pelo Wi-Fi, eu não garanto. É capaz de ficar travando, né? Como acabou de travar a internet do Max. É Paraná, meu amigo. Se fosse aqui no Nordeste, essas coisas não aconteciam com tanta frequência, porque aqui a gente tem internet de qualidade, eu acho, né? Eu acho. Bom, manda aí a tua pergunta, manda a tua sugestão para que a gente possa compartilhar aqui na nossa live. Muita gente participou já, muita gente mandou mensagem aqui para a gente. Nessa preparação para o avivamento, quais os passos principais para chegarmos pegando fogo? Eu, labareda!
A gente até tinha comentado agora há pouco, né? Primeiro é viver esse tempo de isolamento social, mas esse tempo, acima de tudo, de cenáculo. É tempo de aprendermos, né? Eu lembro muito de João Batista também. Antes de João Batista levar a promessa às pessoas, ele foi para o deserto. E a gente tem que aprender que o deserto não é um lugar de comodismo, não é um lugar da gente ficar deitado, não é um lugar da gente aproveitar o tempo para descansar. Ao contrário, a nossa oração, ela precisa, a oração de súplica, né? A oração de amarmos a Deus sobre todas as coisas, ela precisa acontecer nesse tempo. O primeiro passo é esse, viver o cenáculo, mas é viver genuinamente a nossa oração que Deus tem nos pedido. E depois sim, quando passar esse tempo, aí o mundo vai pegar fogo. Pelo menos é o que nós estamos aqui nos preparando para que de fato aconteça. E lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 47, a palavra fala assim: Eu te estabeleci como luz das nações, para que seja portador de salvação até os confins da terra. Olha que coisa mais linda. Depois de tudo que eles passaram, o Senhor confirma: Eu te estabeleci como luz das nações. Por que que eu quero dar uma ênfase nisso? Luz das nações. Para de compartilhar notícia triste. Para de compartilhar o desespero. Para de compartilhar quantos já morreu, quantos não morreu, quantos vírus tem. Meu filho, você é profeta do Senhor e profeta profetiza a vida, profeta prega a vida, profeta fala da palavra. Para de pregar morte, para de pregar desespero, para de pregar o que o povo não precisa ouvir, não precisa. Já tem muita gente falando de tragédia. Se você é profeta, como a palavra fala que Deus te estabeleceu como profeta, no nome de Jesus, começa a propagar a vida. Leva uma mensagem de esperança para o teu povo, para tua casa, para onde quer que seja. Tá todo mundo aflito, desesperado. Só que você conhece Jesus, eu conheço Jesus, então nós precisamos, no nome de Jesus, levar uma palavra de esperança, uma palavra de visão, uma palavra de ânimo para o nosso povo. Vamos lá as mensagens aí, Max. Nós recebemos o Black, ele inclusive ele escreveu um texto muito legal no Instagram dele. Ele colocou, ele estava comentando antes. Hoje todas as lives estavam sendo em cima do livro de Atos dos Apóstolos, inclusive a minha. A Luana disse que é orgulho de você, primo. O Black comentou novamente assim: tô achando linda essa unidade em oração, meu amigo. Não tem outra, né, Max? É por isso que a gente sente falta essa distância. Mas quando a gente se junta, o negócio não presta muito, não, viu? Vocês estão me ouvindo, gente? Que eu vou falar um negócio bem sério agora. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá prestando, tá? A internet aí no Paraná tá prestando. Aperta aí no coraçãozinho que impulsiona a live e mais gente vê, viu? Tô aprendendo agora, tô ficando mais tecnológico. Mas, gente, o que eu vou falar sério pra vocês? Principalmente o povo de Teresina. Passou essa pandemia, que vai passar no nome de Jesus. Vocês vão entrar na página do Geração Aleluia. E a primeira publicação que vocês vê, vocês vão comentar hashtag traz o Max. Hashtag traz o Max. Hashtag traz o Max. A gente vai fazer um estrago em Teresina. Me leva para ficar uma semana. A gente visita todos os grupos de oração de Teresina, expulsa demônio. Ó, vai ser uma semana de poder. Então, passou esse trem aí de pandemia, de vírus. Vocês vão fazer esse ato profético aí pro Geração Aleluia. Deus vai prover o dinheiro para vocês me levar. Amém. Não vai ser sair R$1 do bolso de vocês. Deus vai prover. Porque é vontade Amém. de Deus que a gente se una mais uma vez. Eu acredito muito nisso. Como já fez em outras oportunidades, né? Sim. Vamos ler mais uma mensagem aqui, minha gente. Eu não sei lidar muito com esse negócio aqui, não, mas vai dar certo. Ai, Jesus. Deixa eu ver, teve uma mensagem aqui da Maria Dri 07. Ela diz assim: como darmos testemunho de fé, esperança e coragem em Jesus Cristo para a família, quando é tão difícil fazê-los entender a ação de Jesus nesse momento? O desespero, né, Max, por conta desse tempo, mas é justamente aí que nós somos chamados para fazer a frase de Santo Agostinho, a frase de São Francisco de Assis acontecer, através do testemunho, né? Que as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. E sem ser chato, né? Às vezes a gente é muito chato, a gente é uns católicos chato que quer
entregar Jesus para Obrigar os as pessoas, outros. né? Então já é um tempo difícil que tá todo mundo nervoso, com medo, em casa, trancado. Então seja você, seja quem Deus te chamou para ser, que vai fluir naturalmente, eles vão olhar para você e vão encontrar um refúgio, uma esperança. E a palavra fala lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. É Jesus confirmando que o que a gente está passando agora não é nada comparado àquilo que ele ainda vai fazer, né, em nós e através de nós. Isso é muito importante, viu, Max? Porque a gente tentando adotar ou tentando imprimir uma identidade que não é a nossa verdadeira identidade, a gente acaba levando uma mentira de Jesus. E aí nós entramos numa seara em que, ao invés de atrair, a gente acaba expulsando as pessoas da igreja, a gente acaba expulsando as pessoas da verdadeira experiência com Jesus. É óbvio que isso é construção, isso é maturidade, mas acima de tudo isso é caridade. Quando a gente age na caridade, a gente tem a condição e a possibilidade de levar um Deus verdadeiro e um Deus que age na nossa verdadeira identidade. Por isso que é tão importante a gente por isso que é tão importante a gente revelar a nossa identidade. Não ficar camuflando e não ficar utilizando uma personalidade que não é a nossa. Tem alguma pergunta? A gente já está caminhando para o fim dessa live. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, teve gente entrando lá da cidade, a Jane entrou lá da cidade de Jardim do Mulato. Um abraço para a cidade de Jardim do Mulato. Fica ali perto de Água Branca. Fica ali perto A Jane de é a Passagem feirinha? É. Oh, glória a Deus. Ela viajou hoje para ficar próximo da família, né? Durante esse tempo. Deixa eu ver se tem mais mensagem, né? Deixa eu ver se disse uma importante aqui para você. Não sei se você viu. Ele disse assim, ele disse que não sabe quando você vai entender que o seu carisma é aleluia. Deixa eu contar um segredo para vocês. Ai, Jesus. Olha aí, ó. A colo de Deus hoje, nós estamos caminhando com a graça de Deus para nos tornarmos um movimento eclesial. Assim como é a aliança de misericórdia, né? E sendo um movimento eclesial, existe um terceiro elo, ou seja, um membro da comunidade da aliança de misericórdia pode ser membro da colo de Deus sem sair da aliança. Ele continua sendo missionário da aliança, porém ele faz parte do terceiro elo, que são os amigos do carisma. Eles têm uma ligação com o carisma, mas não são consagrados do carisma. O que eu estou falando com isso? Pode ser que um dia a comunidade Geração Aleluia se estenda ao movimento eclesial e eu, pobre mortal, faça parte do terceiro elo, sendo amigo, membro, beba do carisma, sem ser consagrado do carisma. Bendito seja Deus e que isso aconteça. Vamos responder a pergunta aí do Lucas. Para de fugir do assunto, viu, seu Denis? Que já tá na hora de você se consagrar, de usar um sinal com as vozes de promessa. Mais de 2 anos que esse povo enrola, gente. Eu tenho que ser obediente ao meu bispo, ao meu Dom Jacinto. E os filhos do carisma começam a levantar uma hashtag aí. Consagração Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aí mais uma pergunta. Como iniciar uma oração no secreto? Não tenho costume, não sei como lidar. Responde aí, Max. Convidando o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, começa a tua oração pedindo: vem Espírito Santo, você é bem-vindo, você é desejado. E quando você menos esperar, o Espírito vai invadir a tua casa e é Shiri Alabassuri Canta Alabás. É não ter medo, viu? É não ter medo de verdade. O povo tá subindo a hashtag, viu? Tem um povo até mais ousado. Vem comunidade de vida. Ô, glória! Eu gosto você fica assim. Aí, ó.
você fica aí movimentando esse povo. Você sabe que esse tempo é o tempo de isolamento, é o povo que, né, que quer ver em comunidade, eles não tem muito isso não, viu? Querem se encontrar de qualquer É, jeito, dar um gente, jeito. o povo a gente de comunidade de vida aqui da Colo, alguns dos meus irmãos foram para casa nesse período de férias, né? Porque a gente vive da missão. Logo, não tem missão, logo a gente não consegue vender os nossos produtos, então a gente não consegue pagar todas as nossas contas. Então, alguns tiveram que ir para suas casas e a gente vê a beleza de ser comunidade porque a gente sente falta, né, de estar junto, de estar fazendo briga junto, barraco junto, orando. Então, como é lindo essa igreja, gente, como é lindo. Esse tempo nos empurra, né, a voltarmos a ser quem a gente nasceu para ser. E como é lindo também essas oportunidades que Deus nos dá, né? Da gente reconhecer a nossa pessoa no outro. Como essa vida em comunidade, essa vida comunitária, né? A gente reconhecer um pouco da nossa pequenez, um pouco da nossa personalidade no outro, e ali a gente vai vivendo uma comunhão fraterna. É muito isso, né? É muito essa realidade. Bom, tô te perguntando aí, quando é que você vem visitar a amiga em União de Vitória? Quem falou foi a União da Vitória é a Dani. minha cidade de origem, onde eu nasci. Eu devo ir aí, se tudo continuar caminhando como eu espero que caminhe, em dezembro eu tô de férias, graças a Deus. Caso, né, se tudo ocorrer bem até lá, a gente já vai bem. Eu vou de férias em dezembro, eu vou visitar todo mundo, família, amigos. Enquanto isso, a gente continua orando. Eu já preciso encerrar, porque já tenho compromisso agora 9 horas, já vai 4 para as 9. Eu quero, Denis, aproveitar para divulgar. Existe um Instagram que é Yeshiva Colo de Deus. Eu até vou escrever aqui para vocês que quiserem. Yeshiva Colo. Eu já tô seguindo lá, viu? Nós começamos hoje um projeto que se chama Luz da Madrugada. Deus nos moveu de que muitas pessoas estão sofrendo com crise de ansiedade, medo, desespero. E a madrugada é um tempo propício onde Satanás ele acusa mais, ele trabalha mais. Então a gente vai estar de plantão todos os dias, meia-noite às 3 da manhã, ao vivo nesse Instagram, uma programação de oração, de partilha, bate-papo, para que você não fique sozinho nesse período, mas que você esteja orando. Se você está acordado ou não consegue dormir, vem para esse Instagram que a gente vai estar online todos os dias, do meia-noite às 3 da manhã, orando, levando uma palavra abençoada de Deus. Hoje eu vou estar da meia-noite a 1, sou eu junto com a Jennifer. Da 1 às 2 tem outras pessoas que vão conduzir. Das 2 às 3. 3h30 encerra tudo. Então, se você não consegue dormir, tá com insônia, vem para esse Instagram que vai ser poderoso que Deus vai fazer. Quero agradecer a oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Deu para matar um pouquinho a saudade. Mas não deu para matar tudo não, viu? Passando essa pandemia, a gente vai subir uma hashtag nesse Instagram. A gente não vai deixar o Geração em Paz até o Max voltar com Teresina. Bendito seja Deus vai acontecer, viu? Mas antes mesmo do que a gente esperar, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Bom, só fazendo uma recapitulação de tudo que a gente falou hoje rapidinho. A gente começou falando sobre esse tempo de isolamento social, mas acima de tudo de cenáculo. É Sim. tempo de retornar para as nossas casas e construir, aproveitar o tempo para construir a oração genuína. Não é tempo para comodismo, não é tempo para dormir, não. É tempo para a construção da nossa oração genuína, né, Marcos? E aí depois a gente retomar os nossos espaços, que não só tem acontecido nas redes sociais, como fisicamente, depois que todo esse tempo de dor passar, né? Eu quero orar pela vida das pessoas que estão nos acompanhando ainda, pelas pessoas que entraram, saíram, pelas pessoas que ainda vão ver essa live. E eu quero pedir que Jesus, ele nos sustente nesse tempo, que o Espírito Santo nos fortaleça nesse período. Eu quero pedir que toda crise de ansiedade, que toda depressão, que todo medo, que todo sentimento de pânico, sentimento de solidão, sentimento de morte, espírito de morte,
seja expulso dos nossos corações no nome de Jesus. Eu quero pedir agora que o sangue precioso de Jesus nos lave e retire de nós toda impureza, todo desânimo, toda dor, todo medo.